Boa noite oficialmente, para iniciar nossa aula. E vamos falar hoje sobre os nossos problemas de otimização, que é basicamente pegar tudo que a gente aprendeu na aula passada sobre máximos e mínimos, pontos de flexão, pontos críticos, juntar tudo isso numa coisa só e resolver problemas do nosso dia a dia da engenharia, tá? Problemas contextualizados envolvendo essas ferramentas, essas questões, tá? Então, vamos dar início. Tem alguém digitando aqui? Ó, na aula anterior, a gente aprendeu sobre o que é um ponto crítico. Então, a gente vai considerar uma função em I em R e é uma função real. Se a gente pegar um ponto C que pertence a I, a gente chama esse ponto de ponto crítico para a função f se somente se a derivada nesse ponto C for igual a zero. Então, basicamente, para a gente achar os pontos críticos de uma função, a gente tem que pegar essa função, tem que derivar, igualar a zero, e os pontos que resultarem dessa função são os pontos críticos da nossa função. Ok? Uma segunda coisa que a gente viu na aula passada foi o nosso teste da primeira derivada, que basicamente a gente deriva uma vez e a partir dessa função resultante da nossa derivada, a gente faz o estudo do sinal. A gente pega essa função resultante e vai estudar onde que essa função ela é positiva, onde que ela é negativa, e a partir daí a gente pode encontrar os nossos pontos de máximo, de mínimo, podemos também estudar a concavidade da função, entre outras coisas, ok? E outra coisa que vimos na aula anterior foi o teste da segunda derivada, que, supondo que f de duas linhas seja contínua nas proximidades de C, onde C é um ponto crítico de f, então a gente diz o seguinte: se a segunda derivada no ponto C for maior que zero, então f tem um mínimo local em C. Porém, se a segunda derivada em C for menor que zero, então f tem um máximo local em C. Lembrando o seguinte, para a gente poder trabalhar com máximos e mínimos, sempre deve iniciar com os pontos críticos, porque são justamente esses pontos críticos que podem vir a ser os nossos caras de máximo, de mínimo, ou nenhum deles, tá? Mas sempre a gente tem que achar esses pontos críticos para estudar. Basicamente, no teste da segunda derivada, a gente vai derivar uma vez, vai encontrar os pontos críticos, a gente vai pegar a função, vai derivar uma segunda vez e vai ver essa segunda derivada naquele ponto crítico que nós encontramos. Se der positivo, então é um ponto de mínimo. Se der negativo, então é um ponto de máximo, ok? Eu, particularmente, prefiro muito esse teste da segunda derivada, porque não envolve estudo de sinal, que muitas vezes não é tão simples, não está tão explícito para você fazer, tá? Então, agora a gente vai iniciar fazendo alguns problemas de otimização aplicando esses conceitos da aula passada. Nosso primeiro exercício, ele diz o seguinte: para a construção de um canteiro de obra retangular, o engenheiro decidiu delimitar a área com uma cerca. Sabendo que ele dispõe de 2.400 metros de cerca e pretende delimitar apenas 3 dos 4 lados do terreno, qual deverá ser as dimensões do terreno para que a área delimitada seja a máxima? Então, a gente tem um terreno retangular, onde um dos lados a gente não vai mexer. Porém, nós vamos pegar essa cerca e a gente vai ter que pegar essa cerca e dividir para os 3 lados restantes, tá? Nisso vai envolver o perímetro desse cara, certo? Só que utilizando apenas 3 lados. O perímetro é a soma dos 4 lados do retângulo. A gente quer apenas 3 lados. E o perímetro total aqui é de 2.400 metros para esses 3 lados, que é o que o nosso cara quer. E ele quer que as dimensões do nosso retângulo nos forneça a área máxima possível. Então, vamos ver quais as dimensões. A gente vai chutar? Não, a gente não vai chutar. A gente vai usar a derivada a nosso favor. Primeiro, eu estou mostrando aqui para vocês 3 possibilidades de formato que a gente pode ter. Lembrando que esses números aí estão totalmente fora de escala, tá? A gente só colocou. Mas imaginem o seguinte, eu tenho aqui um primeiro modelo, onde ele é muito estreito
e bem, eu posso dizer, a horizontal dele é maior do que a parte que seria para frente, tá? Então, a gente vai ter aqui 100 por 2.200. O outro, a gente está fazendo agora o inverso, colocando ele mais estreito na parte da frente e deixando ele maior seguindo, tá? Então, a gente imagina que tem 1.000 aqui na lateral dele e 400 lá na frente. Já o outro aqui está um pouco mais balanceado, né? Está mais perto de um quadrado. A gente tem 700 por 1.000. Quais seriam as áreas desses caras? Se a gente fizer a área desses retângulos, que é base vezes altura, o primeiro a gente vai ter 220 mil metros quadrados, o segundo nós vamos ter 400 mil metros quadrados, e no terceiro nós vamos ter 700 mil metros quadrados. Andressa, e agora? Qual desses três retângulos é o que fornece maior área? Se a gente olha entre os três, está na cara que é esse terceiro, tá? Mas não tem como garantir que esse terceiro ele é realmente a máxima área. Então nós não vamos chutar, porque tem várias possibilidades aí da gente colocar e chegar no máximo. Como que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar um retângulo, um formato qualquer, e nós vamos chamar o lado aqui de x e o outro de y. Esse outro lado aqui não nos interessa, porque nós só vamos cobrir três lados, tá? E agora a área desse retângulo vai se resumir em x vezes y metros quadrados. Concorda comigo? A gente só está colocando aqui a base vezes a altura. Só que o nosso cara, ele só tem 2.400 metros de cerca. Então, o nosso perímetro vai se resumir a esses 2.400 metros de cerca. O que, que vai acontecer? O nosso perímetro, o perímetro total do retângulo, seria a soma dos quatro lados. Mas como a gente só está usando 3, então o nosso perímetro aqui nesse caso, ele é 2x, porque é esse x mais y. Então a gente vai ter que o perímetro é igual a 2x mais y, que é igual a 2.400, que é a quantidade de cerca que está disponível para o nosso canteiro, tá? E agora nós vamos isolar uma variável. Pode isolar qualquer uma das duas, mas eu escolhi isolar o y porque não tem nenhum coeficiente que vai ficar dividindo e trabalhando nossa vida. Então, isolando o y, nós vamos encontrar y como sendo igual a 2.400 menos 2x. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu vou jogar esse valor de y aqui na nossa função da área. A área sendo igual a x vezes. Quem é o nosso y agora? É 2.400 menos 2x. Fazendo aqui a multiplicação, nós vamos encontrar a nossa função, a nossa área, que nós vamos chamar da nossa f de x, que é igual a menos 2x ao quadrado mais 2.400x. Por que que eu fiz isso? Porque agora a nossa área ela está apenas em função de x. Poderia ser também em função de y, tá? Não mudaria nada. Mas ela está agora em função de uma única variável. Sendo assim, eu posso agora derivar para poder trabalhar agora com a nossa área máxima, tá? Então, a gente faz a primeira derivada da nossa função e nós vamos encontrar menos 4x mais 2.400, ok? Para isso, para encontrar os nossos pontos críticos, que eu falei a vocês que é o primeiro passo sempre, encontrar os pontos críticos, nós vamos igualar isso aqui a zero. Igualando a zero, nós temos aqui uma função de primeiro grau, então o nosso x vai dar 600. E esse x igual a 600, ele é o ponto crítico da nossa função, da nossa área, tá? É um ponto de mínimo? É um ponto de máximo? Vamos conferir. A gente poderia agora estudar o sinal dessa primeira derivada e ver se é um ponto de mínimo ou de máximo, mas como eu prefiro, eu vou fazer pelo teste da segunda derivada, tá? Então, nós vamos pegar aqui a função e vamos derivar uma segunda vez. Quando a gente deriva essa função uma segunda vez, ela dá menos 4, ela é constante. Então, mesmo que eu coloque aqui f duas linhas de 600, vai dar menos 4, porque ela é constante. E ela é menor que zero. Então, se ela é menor que zero, o que que significa? Significa que o nosso x igual a 600 trata-se de um ponto de máximo. Eu sugiro a vocês que tentem fazer pelo teste da primeira derivada também. Pega aqui a primeira derivada, vamos estudar o sinal, vamos ver como que é essa função, vamos ver onde que vai ser negativo
onde vai ser positivo e ver se o 600 é um ponto de máximo mesmo, tá? Mas por hora vamos prosseguir. Se 600 é um ponto de máximo, basta substituir agora na minha equação do y, que eu isolei, para poder ver quanto que vai ser o meu y. Então, a gente viu aqui que y é igual a 2.400 menos 2x. Então, eu trouxe para cá y igual a 2.400 menos 2 vezes 600, que vai nos dar y igual a 1.200, tá? Fazendo agora a nossa área, que é x vezes y, nós vamos encontrar uma área de 720 mil metros quadrados, tá? Maior do que aquelas que a gente supôs no início da aula. E assim, a gente pode afirmar que para poder obter a área máxima do nosso terreno, as dimensões da cerca, as dimensões do nosso retângulo devem ser 600 por 1.200 metros, ok? Assim, a gente garante que vai fazer com os 2.400 metros de cerca e vai obter a área máxima possível. Alguma dúvida? Podemos prosseguir. Uma lata cilíndrica é feita para receber 1 litro de óleo. Encontre as dimensões que minimizarão os custos com o metal para produzir a lata. Então, eu quero pegar um cilindro, que é a nossa lata, eu quero manter o litro de óleo nela sempre, mas eu quero não deixar espaço, não quero fazer uma lata que sobre espaço desnecessário. Eu quero fazer com o mínimo de material possível, o menor possível essa lata, de modo que mantenha o litro de óleo, para minimizar os custos com o material. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, vamos imaginar a nossa lata. Seria mais ou menos como esse cilindro. É uma lata de altura H e raio R, tá? Aqui em cima e embaixo também. Agora imaginem a área superficial desse cilindro. Eu teria a base, que vai ser uma circunferência de raio R, tá? Uma base embaixo e em cima, duas circunferências. E essa parte da lateral do cilindro, se eu cortasse o cilindro e abrir todinho assim, eu vou ter um retângulo. Concordam comigo? Eu vou ter um retângulo, vai ter altura H, e a base dele vai ser 2πr. Por que 2πr? Porque é o comprimento da circunferência que fica tanto em cima como embaixo. Então, eu peguei, estava assim fechadinho, abri, e essa parte aqui vai estar H, e essa parte aqui vai estar 2πr, tá? Então, essa aqui é essa área lateral, e esse aqui é a circunferência que está tanto embaixo como em cima do nosso cilindro. E as áreas desse cara vão ser o seguinte: a área desse retângulo é base vezes altura, então eu vou ter 2πr vezes h. E a área dessa circunferência é πr ao quadrado. Só que são duas, certo? É uma embaixo e uma em cima. Então, a área desse cara vezes 2 vai ficar 2πr ao quadrado. Desse jeito, eu posso escrever a área superficial total do meu cilindro, que vai ser a soma dessas duas áreas, tá? Então, a área superficial do nosso cilindro agora vai ser a soma dessas duas áreas, que vai dar 2πr ao quadrado mais 2πr vezes h. O que é que a gente precisa fazer agora para poder mexer no nosso carro? A gente precisa manter o nosso volume. Então, o nosso volume ele é 1 litro, que é a mesma coisa que 1.000 centímetros cúbicos. O que é que nós vamos fazer com essa informação? Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura. Se a base é uma circunferência, vai ser πr ao quadrado, vezes a altura do nosso cilindro, que é h. Então, o volume do nosso cilindro é πr ao quadrado vezes h, e o nosso volume é igual a 1.000. Então, esse cara aqui vai ser igual a 1.000. E nós vamos isolar alguém aí, tá? Vamos isolar o h? Quando a gente isola o h, a gente vai encontrar h como sendo 1.000 sobre πr ao quadrado. Eu vou pegar essa informação aqui agora e jogar aqui na fórmula da minha área superficial do meu cilindro, tá? Quando eu faço isso, eu vou ter que a área superficial é igual a 2πr ao quadrado mais 2πr vezes quem é h, é 1.000 sobre πr ao quadrado.
Depois de fazer umas continhas, a gente vai encontrar A em função de R é igual a 2πr ao quadrado mais 2000 sobre R, com R sendo maior que zero, tá? Porque ele está aqui no denominador. Então, novamente, a gente encontrou a nossa área em função de uma única variável, que agora é o nosso raio. O que a gente tem que fazer? A gente tem que derivar para encontrar os nossos pontos críticos. Então, derivando essa função, a gente vai encontrar que a linha de R é igual a 4πr menos 2000 sobre R ao quadrado, tá? Confiram aí, aqui foi feito, foi usada a regra da divisão para fazer essa derivada, tá? Encontramos a nossa primeira derivada, vamos só dar uma mexidinha nela para ela ficar mais fácil de resolver. A gente vai botar aqui, fazer um MC, tá? Pega esse R ao quadrado, multiplica por esse cara. Nós vamos ter 4πr ao cubo menos 2000, tudo isso sobre R ao quadrado. E agora a gente vai igualar esse cara a zero. Igualando esse cara a zero, a gente também coloca aqui o nosso 4 em evidência para ficar mais fácil de trabalhar. Colocando o 4 em evidência, nós vamos ter 4 vezes πr ao cubo menos 500 sobre r ao quadrado, como sendo igual a zero. Agora a gente vai só mexer, trabalhar para encontrar o valor de r. O que vai acontecer? Nós vamos encontrar que πr ao cubo é igual a 500 e, portanto, o nosso r ele é igual a raiz cúbica de 500 sobre π. Esse r igual a raiz cúbica de 500 sobre π é o nosso ponto crítico da nossa função da área. E a gente tem que agora mexer com esse cara, analisar o que ele é para a gente. Crítico. O que a gente tem que fazer agora? Eu falei para vocês que eu gosto de usar o teste da segunda derivada, então vamos usar de novo. A gente faz a segunda derivada da função, nós vamos encontrar como sendo 4π mais 4000r sobre r a quarta. Vamos fazer MC aqui de novo, para poder ficar mais fácil de trabalhar. Vai ficar 4πr a quarta mais 4000r sobre r a quarta. E nós vamos agora pegar essa segunda derivada e analisá-la no ponto onde r é igual a raiz cúbica de 500.000 sobre π. Então, como que vai ficar? Aliás, antes disso, a gente vai colocar em evidência um cara aqui para simplificar nossa vida. Perdoem. A gente vai pegar aqui e a gente vai ver que o que tem em comum entre os nossos caras vai ser o 4 e o nosso R. Então, se a gente colocar 4R em evidência, nós vamos ficar com πr ao cubo mais 1000 sobre R a quarta. A gente pode cortar esse expoente com esse R e a gente vai encontrar a nossa função agora simplificada como sendo 4 vezes πr ao cubo mais 1000 sobre r ao cubo. Agora sim. Agora vamos analisar essa segunda derivada no nosso ponto r igual a raiz cúbica de 500 sobre π. Quando a gente coloca, vamos ver como que vai ser esse cara nessa função. Vamos botar agora ele onde tem r, tá? O que vai acontecer? Quem que é πr ao cubo? A gente tem bem aqui, ó, deixa eu pegar a reta aqui. Tem bem aqui que πr ao cubo é igual a 500. Então, aqui eu já tenho o meu πr ao cubo. Então, eu coloquei 500. Aqui, tá? Mais 1000 sobre r ao cubo. Quem é r ao cubo? O r ao cubo é 500 sobre π. Acaba que a gente nem precisou meter uma raiz aí que atrapalharia a vida da gente. Então, o nosso r ao cubo está aqui, 500 sobre π. Agora é só trabalhar. Vai ter para a gente aqui. A gente vai ter 6.000 π sobre 500. O que a gente fez aqui? 500 mais 1000 é 1.500 vezes 4, 6.000. Eu vou ter 6.000 dividido por 500 sobre π. Então, eu vou pegar a primeira, que é o 6.000, e multiplicar pelo inverso da segunda, o nosso π vai subir e o nosso 500 vai descer. Então, a gente vai obter o A duas linhas de raiz cúbica de 500 sobre π como sendo igual a 6.000 π
sobre 500. Se a gente simplificar isso aqui, vai dar 12π. 12π é um número positivo. Ele é maior que zero. Então, o que isso significa para a gente? Significa que esse cara aqui, esse R, igual a raiz cúbica de 500 sobre π, é um ponto de mínimo, tá? Se ele é um ponto de mínimo, agora a gente pode trabalhar. Para qual o valor de H esse número é... Aliás, com esse número, qual vai ser o valor de H? A gente sabe que H é igual a 1000 sobre πr ao quadrado. Igual a 1000 sobre π. Quem é o R agora? O nosso R, ele é a raiz cúbica de 500 sobre π. Então, eu coloquei aqui em modo de expoente. Vai ficar aqui 500 sobre π elevado a 2/3, tá? A gente faz alguns cálculozinhos aqui. Nós vamos encontrar H igual a 2 vezes a raiz cúbica de 500 sobre π. E quem é a raiz cúbica de 500 sobre π? É exatamente o nosso R. Então, a gente vai encontrar aqui 2R. Então, a gente pode escrever que, para minimizar os nossos custos com a lata e manter 1 litro de óleo, o nosso R tem que ser igual a raiz cúbica de 500 sobre π. Só fazer aí a continha para ver quanto que dá. A gente escreve assim para não colocar números muito quebrados. E H vai ser o valor de 2R, nosso diâmetro do nosso cilindro, tá? Então, é isso. Observe o seguinte, quando eu tenho uma situação em que o H é igual ao diâmetro do meu cilindro, se trata de um cilindro equilátero, um cilindro reto, eu acho o nome, tá? Observe essa situação que é bem interessante. Alguma dúvida a respeito da nossa lata aqui ou a gente pode prosseguir? Isso, Tony. Realmente nem precisava, já que todos são positivos, a gente já sabe qual é o resultado que ia dar. Então, nosso terceiro exercício ele diz o seguinte: se 1.200 centímetros quadrados estiverem disponíveis para fabricar uma caixa de base quadrada sem tampa, qual o maior volume possível dessa caixa? Então, a gente vai ter uma nova situação onde nós temos 1.200 centímetros quadrados para fabricar, então, trata-se da área superficial, fabricar a nossa caixa, certo? Mas a gente quer manter o volume possível. Quais as dimensões dos lados dessa caixa vão nos dar o nosso volume máximo? Primeiro de tudo é o seguinte, a gente imagina uma caixa sem tampa, deixa eu ver se tem a figura aqui. Tá aqui. Essa caixa aqui, tá arriscada essa parte de cima porque não é fechada, tá? Aqui é sem tampa. Essa caixa sem tampa. Da nossa base, vai ser o quê? Vamos pegar a parte de baixo aqui. Vai ter x e x. É um quadrado. Tá? X e x. Aqui diz no nosso enunciado que é uma caixa de base quadrada. E a nossa lateral? A nossa lateral, a gente vai pegar aqui, nós temos quatro lados do tamanho de x. Então, nós vamos ter aqui 4x, tá sem escala, tá fora de escala isso aqui. Então, a gente vai ter 4x aqui na lateral, porque imaginem que eu estou abrindo a minha caixa aqui, está aparecendo um lado, 2, 3, 4, e eu tenho 4x aqui. E a altura a gente vai chamar de y, tá? Poderia ser qualquer coisa, mas vamos chamar de y. A área da minha base, ela é igual a x ao quadrado. E a área da minha lateral aqui, é o retângulo, é 4xy. E a área superficial total da minha caixa sem tampa vai ser a soma desses caras. Então, a minha área vai ser igual a x ao quadrado mais 4xy igual a 1.200, que é o que me forneceram para fazer essa área superficial. Nota o seguinte, se nossa caixa não fosse sem tampa, seriam agora duas bases, concordam comigo? Aqui no x ao quadrado seria 2x ao quadrado, porque seria a parte de baixo, a parte de cima. Mas como ela é sem tampa, está facilitando nossa vida aqui. Então, feito isso, a gente pode isolar um cara, eu escolhi isolar o y de novo. Nosso y ele vai ser igual a 1.200 menos x ao quadrado sobre 4x. Feito isso, como que nós vamos agora encontrar?
O volume, ele quer que seja o máximo, tá? Como que vai calcular o volume da nossa caixa sem tampa? É a base, a área da base, x ao quadrado, vezes a altura, que é y. Então, vai ficar x ao quadrado vezes y, que é igual a x ao quadrado vezes quem é y agora? O nosso y, ele é 1.200 menos x ao quadrado sobre 4x. Fez umas multiplicaçõezinhas aqui, nós vamos encontrar o volume em função de x como sendo igual a menos 1/4 vezes x ao cubo mais 300x. Então, a gente encontrou a equação do nosso volume em função de x, e a gente pode derivar agora esse cara para encontrar o x que nos fornece o volume máximo. Se o nosso volume é essa função, a gente deriva esse cara, nós vamos encontrar sendo menos 3 sobre 4 x ao quadrado mais 300. Para encontrar os pontos críticos, que é o que nos interessa para trabalhar com esses caras, a gente iguala essa primeira derivada a zero. Feito isso, é uma equação de segundo grau. Aplica um Bhaskara aí de leve, ou nem precisa, basta passar o 300 aqui, fazer a raiz. Nós vamos encontrar, se eu não estiver enganada, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 400. Tá? Então, raiz, a gente sempre coloca o mais ou menos na frente. O nosso x, ele pode ser mais ou menos 20. A gente chegou numa situação que a gente encontrou dois pontos críticos. Qual a gente sabe agora que é o cara que vai nos dar o volume máximo? Vamos testar, então. A gente tem duas possibilidades. Pode fazer a primeira derivada ou a segunda derivada. Vamos fazer a segunda derivada, né? Que eu sempre gosto de fazer essa. Então, fazendo a segunda derivada do volume em função de x, a gente vai encontrar menos 3 sobre 2 vezes x. O que a gente tem que fazer, tem que ver agora como que a segunda derivada se comporta nos nossos pontos críticos. Então, se eu fizer o v duas linhas de 20, que é igual a menos 3 sobre 2 vezes 20, que é igual a menos 30, que é menor que zero. Tá? Fazendo agora o nosso v duas linhas de menos 20, eu vou ter menos 3 sobre 2 vezes menos 20 igual a 30, que é maior que zero. Então, vocês já sabem quem que é o nosso ponto de máximo aqui. O nosso ponto de máximo é o nosso x igual a 20. Como que seria essa situação pelo teste da primeira derivada? Seria o seguinte, a nossa primeira derivada aqui trata-se de uma função de segundo grau, ou seja, uma parábola, tá? Uma parábola de raízes menos 20 e 20. Quando a gente faz isso, imagine uma parábolazinha aqui, a gente vai ter que a nossa função, aliás, parabolazinha assim não, assim. É uma parábola com concavidade voltada para baixo, tá? Porque o nosso A, ele é negativo. Então, imagine que a nossa parábola é parábola feia, mais ou menos assim. Então, notem que os nossos... qualquer ponto aqui, nessa parte, entre menos 20 e 20, está acima do nosso eixo de x. Então, sempre vai estar positivo aqui. Já, tanto antes de menos 20 como depois de 20, está sempre vindo para baixo do nosso eixo x. Então, vai ficar negativo. Desse modo, a gente vai ter que menos mais menos. Aqui está formando um ponto de mínimo e aqui está formando um ponto de máximo, que eu ensinei para vocês como fazer isso na aula passada. Então, a gente provou pelas duas formas que o nosso ponto de máximo ele é x igual a 20, tá? Nosso x igual a 20 é o ponto de máximo, vamos achar o y agora. Então, botando aí o 20 para encontrar o y, nós vamos ter que y é igual a 1.200 menos 400 sobre 80. Então, o nosso y é igual a 10. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que, com essas dimensões de x e y, nós vamos encontrar o volume maior possível da nossa caixa. Mas que volume seria esse? O volume ele é x ao quadrado vezes y,
Então, vai ser igual a 20 ao quadrado vezes 10. Então, o volume máximo possível nessa caixa é de 4.000 centímetros cúbicos. E assim a gente concluiu essa questão, ok? Alguma dúvida ou a gente pode prosseguir? Será construído um campo de atletismo retangular com X unidades de comprimento, tendo às extremidades duas áreas semicirculares com raio R. O campo terá em volta uma pista para corrida com 400 metros de extensão. Primeiro, expresse a área da porção retangular do campo só em função de x ou só em função de r, a escolha é sua. Primeiro, como que seria o nosso campo retangular com dois semicírculos nas extremidades? Seria mais ou menos assim. Esse é o nosso campo de atletismo. Então, a gente tem aqui os dois semicírculos de raio R os dois e o nosso retângulo aqui no meio de comprimento X, tá? Ele quer a área da porção retangular. Então, ele quer apenas a área do nosso retângulo aqui. A gente vai esquecer os nossos semicírculos, tá? Como que seria o perímetro do nosso campo de atletismo? É o perímetro aqui do nosso retângulo, aqui, X e X, mais meio perímetro aqui desse semicírculo, mais meio perímetro desse outro semicírculo. Então, nós vamos ter um perímetro de um círculo completo, que é 2πr mais x aqui, então mais 2x. Tudo isso igual a 400 metros, que foi o que a nossa questão nos diz. Isolando aqui o nosso x, que fica mais fácil, a gente vai ter x igual a 200 menos πr, tá? Fazendo isso, a área da nossa porção retangular seria o quê? Seria x vezes a altura aqui, que é 2r, tá? Como a gente isolou o x anteriormente, a gente substitui ele aqui. A gente vai encontrar 200 menos πr vezes 2r, o que vai nos dar a nossa área em função de r como sendo 400r menos 2πr ao quadrado. Então, eu escolhi fazer em função de r. Vocês façam em função de x para ver se vai dar, como que vai dar esse cara, mas a área vai ser a mesma, tá? Só muda em função de que nós estamos fazendo. A nossa segunda questão diz o seguinte: quais valores de x e de r dão à porção retangular maior área possível? Então, estava demorando, meteu um máximo, um mínimo nessa história aí. Ele quer a maior área retangular possível. Para que dimensão de x e de r isso vai acontecer? Então, nós vamos fazer? Nós vamos derivar a nossa função da área. Então, a gente já tem a em função de r, derivando isso, nós vamos encontrar 400 menos 4πr. E para encontrar os pontos críticos, é só pegar essa primeira derivada e igualar a zero. Então, fazendo isso, nós vamos encontrar 4πr igual a 400, que vai nos dar r igual a 100 sobre π, que é o nosso ponto crítico. Como que a gente vai analisar se esse ponto crítico é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo? Pelo teste da primeira ou da segunda derivada. Fazendo pelo teste da segunda derivada, nós vamos encontrar a duas linhas de r igual a menos 4π, que é menor que zero. Então, já está dizendo aqui para a gente que o nosso r igual a 100 sobre π trata-se de um ponto de máximo, tá? Como que seria isso pelo teste da primeira derivada? Seria o seguinte, continuando aqui, se o nosso R máximo é 100 sobre π, é só substituir agora e encontrar o nosso valor de x. A gente disse aqui atrás que x é igual a 200 menos πr, então substituindo aqui o valor de r, nós vamos encontrar x igual a 200 menos π vezes 100 sobre π. Fazendo umas continhas, a gente vai encontrar r igual a 100 sobre π e x igual a 100
metros. Então, essas são as dimensões para o nosso campo ter a maior área possível, tá? Agora sim, como que seria feito isso pelo teste da primeira derivada? Bastava colocar aqui o nosso 100 sobre π, a gente sabe pela primeira derivada, pela função de primeiro grau, e aqui à esquerda do 100 sobre π é positivo, e aqui à direita do 100 sobre π é negativo. Então, se trata aqui, ó, de um ponto de máxima, tá? De volume específico deve ter a forma de um cone circular reto. Encontre a razão da altura pelo raio da base para que a quantidade de material empregado em sua fabricação seja a menor possível. Essa questão já está embolando tudo aqui, mas vamos fazer devagar. Como que seria o nosso funil em formato de cone circular reto? Seria como esse funil aqui amarelinho que está aparecendo na tela de vocês. Círculo embaixo de raio R, cone de altura H, e aqui está a nossa geratriz, tá? A nossa fórmula do volume de um cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. A nossa fórmula de geratriz é igual a raiz quadrada de h ao quadrado mais r ao quadrado. E, como a gente já sabe que vai precisar disso, para a gente imaginar a área superficial aqui do nosso cone agora, a gente tem a base dele, que vai ser esse círculozinho de raio R, e aqui seria como se fosse a lateral dele, que estava fechada, a gente abriu assim e ficou desse jeito, parecendo um triângulo de base meio arredondada, enfim. Então, a área superficial desse cara vai ser igual a πr vezes a nossa geratriz aqui. Então, a gente já sabe quais são as informações que a gente precisa encontrar para poder chegar a alguma coisa. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa do nosso h ao quadrado para jogar na fórmula da geratriz, para encontrar a geratriz. A gente vai pegar o volume, que vai ser constante, ele disse que o volume é específico, então nosso volume é constante. Então, a gente vai isolar aqui e isolar o nosso h. Achamos h como sendo 3 vezes o volume sobre πr ao quadrado. Como a gente precisa que o h seja ao quadrado para colocar na fórmula geratriz, a gente vai levar tudo ao quadrado aqui. Então, vai ficar h ao quadrado igual a 9v ao quadrado sobre π ao quadrado r à quarta, tá? Fazendo isso, a gente pode mexer na fórmula da geratriz agora. A gente vai ter a área, eu disse agora há pouco, que é πr vezes a geratriz. Então, vai ser igual a πr, quem é a geratriz? É raiz ao quadrado de h ao quadrado mais r ao quadrado. Se a gente levar a área ao quadrado aqui agora, vamos chegar ao ponto que nós queremos, que vai ser o quê? Π ao quadrado vezes r ao quadrado. A gente eliminou essa raiz aqui, ó, tiramos aqui essa pedra do nosso sapato, e vamos ter apenas h ao quadrado mais r ao quadrado. Quem é h ao quadrado? H ao quadrado a gente viu aqui agora há pouco, ó, esse cara aqui. Então, substituindo esse h ao quadrado aqui na nossa equação, nós vamos encontrar a área ao quadrado é igual a π ao quadrado vezes r ao quadrado vezes 9 vezes v ao quadrado sobre π ao quadrado vezes r à quarta mais r ao quadrado. Tem muita coisa ao quadrado para embolar a cabeça da gente, então tenham cuidado, pelo amor de Deus, para não se confundir. Mexendo aqui, a gente multiplica aqui esses caras. Vamos encontrar a área quadrada igual a 9v ao quadrado sobre π ao quadrado vezes r ao quadrado, mais π ao quadrado r à quarta. Tá? Nós vamos fazer aqui. Não tem outra coisa a não ser derivar. Né? A gente quer a fabricação, aliás, a gente quer o material da fabricação menor possível. A gente precisa derivar esse cara para encontrar os pontos críticos para poder encontrar o nosso ponto de mínimo aí. Então, derivando esse cara aqui, a gente vai encontrar menos 18v ao quadrado sobre r ao cubo mais 4π ao quadrado vezes r ao cubo. Eu estou pulando alguns passos aqui, tá? Quando se derivarem aqui, não vai estar assim arrumadinho, vai estar um pouco bagunçado.
eliminar umas coisinhas. Então, refaçam aí os passos que eu pulei aqui para apresentar para vocês, senão encher a tela de continha, tá? Igualando isso aqui a zero, eu vou poder encontrar agora os pontos críticos da nossa função. Então, eu vou encontrar que 4π ao quadrado vezes r ao cubo é igual a 18v ao quadrado sobre r ao cubo. Mexendo aqui, ó, meio pelos extremos, nós vamos encontrar r à sexta igual a 18v ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Simplificando aqui, o 18 por 2 e o 4 por 2, nós vamos encontrar r à sexta como sendo igual a 9v ao quadrado sobre 2π ao quadrado. Se a gente tirar a raiz quadrada de um lado e a raiz quadrada do outro lado, nós vamos encontrar r ao cubo igual a 3v sobre π raiz quadrada de 2, tá? Então, a gente encontra aqui, ó, que o r ele é igual a raiz cúbica de 3v sobre π raiz quadrada de 2, certo? Mas vamos deixar assim bonitinho para não meter uma raiz cúbica aqui nesse cara. Aqui é o nosso ponto crítico, porque a gente já sabe que é o nosso ponto de mínimo, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter agora que r ao cubo é igual a 3v sobre π raiz quadrada de 2 e h igual a 3v sobre πr ao quadrado. Mas ele quer a razão de h sobre r. Ele quer h sobre r. O que nós vamos fazer aqui? A gente sabe que r ao cubo é a mesma coisa que r vezes r ao quadrado. Então, se eu quiser apenas o r, o meu r vai ser igual a 3v sobre π raiz de 2 vezes o r ao quadrado aqui, porque eu fiz o meio pelos extremos, tá? Logo, quando eu fizer h sobre r, vai ficar o seguinte. 3v sobre πr ao quadrado, que é o nosso h aqui, dividido pelo nosso r, só que como é outra fração, a gente já multiplica pelo inverso dela. Então, vai ficar aqui π raiz de 2 vezes r ao quadrado sobre 3v. Aconteceu uma série de cortes aqui, que sobrou para a gente raiz de 2. Então, a nossa razão de h sobre r, para ser a fabricação, aliás, para ter o gasto menor possível com o material para fabricar, nosso funil é de raiz de 2, tá? Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente resolveu esses exemplos hoje, já está em 45 minutos nossa aula, a gente estendeu bastante. E com isso a gente encerra a nossa aula de hoje e o nosso curso de Cálculo 1 também, tá? Em algumas